Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das canções que acabamos de entoar, dirigidos por Daniel, são canções que, de modos diferentes, tocam um ponto comum. Tem a ver com desistir dos deuses a quem outrora servimos e que, de certo modo, permanecem em nossas vidas, buscando encontrar um espaço, um lugar para se afirmar como nosso Deus ou nossos deuses, e nos entregarmos verdadeiramente ao nosso Pai eterno, único Deus. Porque, muito embora haja um só Deus, há muitas divindades, há muitas realidades que tomam proporções de verdadeiras divindades na relação que mantemos com estes objetos, com essas dimensões da vida, com essas entidades da experiência existencial dos homens. Por exemplo, há aqueles que adoram a sua própria imagem refletida no espelho, são aqueles que escolheram e fizeram de si mesmo seus ídolos, são os indivíduos cuja espiritualidade é marcada pela vaidade, pela loucura e pela ilusão de se suporem seres superiores aos demais e melhores que os demais, e por causa disso, dignos da reverência destas pessoas e dignos também da felicidade, porque afinal de contas são seres extraordinários. E a vaidade se torna uma atmosfera na qual essas pessoas se movem e formula suas condutas, seus comportamentos, define suas ações. Há outras pessoas que, por exemplo, elegem o sucesso como o seu Deus pessoal. Essa vontade de se tornar reconhecidamente bem-sucedido ou de alcançar determinados objetivos e metas pessoais. E para atingir esses resultados e metas pessoais, tudo é relativizado, tudo é diminuído, tudo encontra um segundo lugar, porque afinal de contas é esta coisa, ou este objetivo, ou este chegar lá que atribui ou confere significado à sua vida. Há ainda aqueles que constroem relacionamentos e fazem dos relacionamentos suas próprias divindades. Eu ouço frequentemente as pessoas dizerem: eu não sei o que eu vou fazer sem você. Minha vida não tem sentido sem você. Minha vida será um vazio, um oco. Eu não vou suportar a dor de viver sem você. Toda vez que a gente diz isso a alguém, a gente está dizendo frases que cabem somente para Deus. E isso é uma forma de expressar ou de revelar que nós divinizamos essa pessoa, que nós a colocamos num lugar que vai nos causar sofrimento, que vai nos causar dor, quer seja a divinização de indivíduos, quer seja a divinização de objetivos ou metas pessoais, quer seja a divinização da nossa própria imagem, do nosso ego. Tudo isso nos causa dor, sofrimento, frustração, porque Deus, não sendo estas coisas, não tem o condão de plenamente nos satisfazer. E aí vivem os homens carregando o fardo da existência, vivem os homens carregando o peso de uma vida que nunca encontra paz e plena e absoluta satisfação. Gostaria de convidar vocês para a gente orar agora. Me lembro que
os patriarcas, Jacó, quando estava viajando lá das terras de seu sogro Labão, vindo de volta a Canaã, ele pediu para que as suas esposas tirassem dos objetos que elas traziam com elas, lá da terra delas, na viagem de volta para casa, elas deixassem os ídolos do lar, que eram figuras, imagens, que eram utilizadas nos cultos domésticos, naquela cultura, naquele ambiente, e que elas traziam com elas. Vocês lembram da história de Lia e de Raquel, né? Mulheres de Jacó, e ele pediu para que elas deixassem os ídolos do lar. É muito difícil. É muito difícil abrir mão dos nossos ídolos. É muito difícil abrir mão dos nossos deuses. Porque se isso não for um movimento fruto do reconhecimento da nulidade destas coisas, diante da revelação do verdadeiro Deus, nós tendemos a cair no vazio, e esse vazio nos desesperará. Abrir mão de um ídolo, de uma divindade, só pode acontecer sem nos deixar completamente arrasados e perdidos na vida, se isso for o resultado do reconhecimento da existência e da relação conosco do verdadeiro Deus. Esse era o problema daquelas mulheres, que Jacó exigia que elas agissem de um modo, por isso elas escondiam na bagagem e davam um jeito de não se despir de tudo, de todos, porque aquilo ainda era aquilo que elas confiavam e tal. Porque elas não tinham sido apresentadas àquele Deus que Jacó conhecia e conheceu ainda mais intimamente no Val de Jaboque, que Jacó conheceu e que passou desde então a se revelar aos outros, dizendo, como fez a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Às vezes a gente faz umas mudanças na vida que a gente pensa, não, eu vou me libertar dessa idolatria. E às vezes é custoso fazer isso, mas a gente só está mudando o ídolo de lugar. Como as donas de casa às vezes fazem, mudam o sofá numa posição, bota noutra posição. Às vezes a gente pega o ídolo e coloca o ídolo no outro canto. Às vezes a gente troca a imagem daquele ídolo por outra imagem. Mas a idolatria nunca termina até que esse movimento existencial se dá em nós. Reconhecer quem é Deus e que diante desse Deus tudo mais é nada, é nulidade, é vazio, é pau e pedra, é pó e coisas sem razão. Por isso eu quero convidar você hoje a refletir sobre a existência, a presença, o desejo de relação que Deus tem conosco. E o convite dele feito nas canções que acabamos de entoar. Uma das canções diz: tudo eu te entrego, para ser tudo em mim. Ó Deus, queremos pedir a tua luz, Senhor, porque sem estes movimentos a nossa espiritualidade será uma mentira, a nossa espiritualidade será politeísta, a nossa espiritualidade será idólatra e ainda será um insulto a ti,
porque te reduzirá à condição de mais um Deus, entre outros tantos deuses domésticos, deuses de nossa predileção. Quero te pedir perdão, Senhor, por até agora termos vivido assim, por até agora não termos te dado o teu lugar e feito de ti o nosso exclusivo Senhor. Perdoa, porque agindo de modo diverso a este, nós temos te insultado e temos empobrecido a nossa vida. Nós queremos te buscar, Senhor, e te pedir que tu te reveles a todos nós de modo incandescente, de modo indubitável, evidente, e que essa revelação reduza a nada o que nada é. Que esta revelação converta as nuvens que temos perseguido, os ventos que temos caçado, em coisa alguma, Senhor, porque coisa alguma são. E agora, unidos a Ti, andando contigo, fazendo de Ti o nosso Deus, que também com os nossos ídolos tu mandes embora o medo, a insegurança, a ansiedade, a angústia, a inquietação, a incapacidade de ter segurança e paz em qualquer momento da vida, essa alma que repousa nunca, que tudo isso se desfaça em nós também, porque tudo isso é corolário de nossa idolatria, é consequência de nosso panteão. E nós te pedimos que tu operes em nós a verdadeira libertação. É em nome de teu Filho Jesus que assim rogamos, que assim te imploramos. Amém. Agora, tudo que eu disse até agora era só para preparar-nos para a oração inicial. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vocês já notaram que eu não estou mais referindo o número da página? E eu não faço isso porque quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem feito, desisti das coisas próprias de menino. Marcos, capítulo 7. Se não souber, vai lá no índice, está na primeira página, vê logo a página. De tanto ir no índice, foi assim que eu aprendi. Eu ia tanto no índice, depois eu disse, rapaz, fica por ali e tal. Marcos, capítulo 7. Começando dos versículos primeiros, dos versículos iniciais. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas até. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Eles disseram isso a Jesus. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos
por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendestes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é, o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Esta é mais uma passagem daquela série de passagens que encontramos nos Evangelhos, em que Jesus trata as pessoas que dele se aproximam com um rigor estranho, não é? Que seria, segundo os nossos usos e costumes contemporâneos, vistos assim com um olhar atravessado, dada a contundência do modo como Jesus se dirige às pessoas. Esse grupo de fariseus e de escribas que estavam ouvindo Jesus fazer discursos, no momento em que ele havia parado para comer alguma coisa com seus discípulos, se aproximam de Jesus e, mostrando o momento em que os discípulos faziam um lanche, chegam para Jesus e dizem: por que que comem os teus discípulos sem lavar as mãos, uma vez que nos deixou Moisés e os anciãos têm guardado esta tradição de lavar as mãos? E por que que vocês, os seus discípulos, não largam as mãos? A resposta de Jesus foi a seguinte: vocês são hipócritas. Uma palavra dura, não é? Vejam como é que Jesus começa a sua fala. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito: com este povo com os lábios louvam a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Então, Jesus dá essa pancada neles e os chama de hipócritas.
E ele diz que a hipocrisia se revela nesta dicotomia entre o coração e a boca. Porque a boca fala, e aquilo que a boca fala na nossa adoração a Deus, no nosso culto e louvor ao Senhor, está desconectado do que diz o coração. Esta seria a hipocrisia deles. E Jesus começa e continua a falar, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas o que sai. É sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. Sobre essa conexão entre a boca e o coração, e o poder que tem a nossa boca de construir o mundo no qual vivemos, e o poder que esse mundo, uma vez tecido pela nossa boca, vira fonte que alimenta, que nutre e que mata o nosso ser. As nossas ideias são como nuvens. Vocês lembram do desenho animado? Que quando alguém está falando e tem uma nuvem assim, e a fala deles é escrita dentro de uma nuvenzinha branca, né? Designando a fala. As ideias, nossas ideias são nuvens. E as nossas palavras são chuva. Qual é a diferença entre a nuvem e a chuva? A nuvem é uma realidade, mas essa realidade tem um poder menor de alterar o mundo do que as palavras. As palavras são, como na metáfora que eu estou construindo, o adensamento de nossas ideias. As nossas ideias, que são nuvens, se adensam e convertem-se em palavras. Essas palavras mudam o mundo porque constroem o mundo em que vivemos. Veja comigo se não é assim. Como duas pessoas podem morar na mesma casa, comendo da mesma comida, se relacionando com a mesma vizinhança, estudando na mesma escola, uma delas é feliz, a outra é infeliz. Por quê? Porque duas pessoas convivendo no mesmo ambiente social, tendo acesso às mesmas informações, uma delas é positiva, vibrante, cheia de energia e luz, enquanto a outra parece o carro da família Adams, com uma nuvem negra parando sobre ela e raios todo o tempo. O que a gente precisa aprender hoje à noite aqui é que a nossa qualidade de vida está profundamente relacionada à forma como nós pensamos e como aquilo que pensamos se transforma naquilo que dizemos. Há 3 momentos que devem ser considerados por nós. O primeiro momento é o momento em que nós acessamos as informações que nos cercam. São os olhos com que enxergamos o mundo ao nosso redor. Isso aqui é muito parecido para todos nós, mas esses olhos, esse olhar para o mundo, essa capacidade de ver o mundo, ela é alterada pela relação que mantém com os pensamentos que previamente habitam a nossa mente. Por exemplo, quem espera graça de Deus, quem espera milagre do Senhor, intervenções divinas, tem um olhar que procura no mundo estas manifestações do poder de Deus. Quem espera a traição dos homens, a maldade dos corações perversos, quem na mente já construiu uma leitura da realidade exterior, desenvolve um olhar que captura e que percebe e que cega para tudo que não é aquilo que ela espera do mundo. Frequentemente, eu encontro moças que me dizem o seguinte: não sei o que acontece na minha vida, Martorelli. Na minha vida só aparecem homens problemáticos,
homens complicados, homens que nem me respeitam, nem me consideram como eu mereço. Não sei, parece que eu tenho um imã para atrair canalhas. Não é que só haja canalhas no mundo. O problema todo é o seguinte: muitas vezes nós construímos em nossa mente uma imagem de nós mesmos, e a nossa mente nos informa, e informa ao nosso olhar, que nós somos maus, pequenos e pecadores, nós somos culpados de erros imperdoáveis cometidos no passado, e nós não somos dignos, e no caso delas, elas não são dignas de ter um relacionamento senão com um homem assim, com um homem problemático, com um homem que não a respeita, com um homem que não vê nela o valor que ela tem. E aí ela abre os olhos e começa a transmitir feronômios que comunicam-se com exatamente esse grupo de indivíduos que ela busca, que ela procura, que ela acha que é o que ela merece na vida. E como isso se confirma pela experiência dela infinitas vezes, então essa impressão inicial vira uma convicção e vira uma certeza que se transforma numa linguagem que comunica ao mundo que essa pessoa não é para mim, se é bom não é para mim, se é correto não é para mim, se é digno não é para mim. Isso tudo é um processo que já se construiu e que se mantém, que se preserva em nós e que pode determinar os rumos da nossa vida. Jesus nos diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, não são as informações que chegam a ele. O que contamina o homem é o que sai da boca dele. E ele diz por que o que sai da boca dele que contamina. O que sai da boca dele contamina porque vem do coração. E é do coração dos homens que procede. Veja o que ele diz que procede do coração dos homens. Ele faz um rol de coisas. Vejam aqui o versículo 20 em diante. O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam os homens. Essas coisas estão aqui dentro, se adensam nas coisas que dizemos e nas coisas que fazemos. E o que a gente precisa agora não é lavar as mãos. O que a gente precisa agora é lavar o coração. Judeus tinham hábitos tão meticulosos para a lavagem das mãos que lembra o rito dos cirurgiões quando vão entrar na sala de cirurgia, né? Os cirurgiões entram na sala de cirurgia, precisam lavar as unhas e aquela coisa toda. Os judeus eram assim. E Jesus os confronta dizendo que o problema deles é que eles não eram capazes de enxergar toda a sujeira não tratada no coração deles, porque eles estavam preocupados demais com as externalidades, como nós também nos preocupamos demais com as externalidades. E nos preocupamos pouquíssimo com essa faxina, com essa limpeza do coração. E aí Jesus diz, o que define o destino dos homens é o coração deles e não suas mãos ou a comida que eles comem. E aí Jesus diz que há um problema nessa tradição que foi tecida pelos fariseus e pelos anciãos e pelos escribas. E aí ele cita um exemplo para denunciar a hipocrisia deles. Jesus lembra, Moisés nos disse, honra a teu pai e a tua mãe, e aquele que desprezar pai e mãe deve ser punido com morte. É isso que Moisés diz.
E sabe o que é que vocês disseram? Sabe o que é que as sutilezas que vocês fizeram? Porque honrar pai e mãe, no contexto bíblico, não é pedir a bênção, não. Honrar pai e mãe, no contexto bíblico, é cuidar do pai e da mãe, zelar pelo pai e pela mãe, é sustentar o pai e a mãe. Mas, para evitar isso, esses indivíduos profundamente gananciosos e mesquinhos, eles inventaram o corban. O corban. O que era o corban? O corban era uma cerimônia pela qual, em vida, o indivíduo doava tudo ao templo. Então, imagine que Rubens eu quero fazer esse voto de corban. Tudo o que é meu, após a minha morte, será entregue ao templo para o sustento da obra de Deus. Primeiro que pegava muito bem para Rubens essa cerimônia. Imaginem, hoje nós vamos ter a cerimônia de corban. Rubens vai fazer o corban. Ah, que homem piedoso, que homem maravilhoso. Aplausos e maravilha. Mas tem um segundo efeito. Imagina que o pai de Rubens dissesse assim: ô Rubens, eu estou precisando de uma ajuda, você já está trabalhando, está bem aí, você podia me ajudar com algum dinheiro para pagar as despesas desse mês? Aí Rubens ia dizer para ele: olha, desculpa, não posso não. Mas por que você não pode? Porque fiz corban, doei tudo que é meu a Deus. Mas peraí, não é quando você morrer? Não, é quando eu morrer, mas eu não posso. E na interpretação dos escribas, isso não era pecado. E Jesus disse: vocês são hipócritas. Vocês querem agradar a Deus descumprindo o mandamento dele? Vocês querem enganar a quem? Isso tudo se baseia não na devoção de vocês a Deus, mas na vaidade de vocês. Isso se baseia no egoísmo de vocês, na indiferença para com aqueles que Deus mandou vocês cuidar, amar e zelar. Ou seja, a gente encontra muitos mecanismos e expedientes para não olhar para dentro do nosso coração e ver o que há lá dentro. E Jesus disse que o nosso coração é um esgoto aberto. Ou não é? Não foi isso que ele disse aí? O que procede do coração? Pode ter coisa pior do que... Imagina que caldeirada de coisas terríveis. Tudo isso dentro de um coração humano. Maus desígnios, prostituição, furtos, vontade de matar os outros, adultério, avareza, malícia, a intenção de causar o mal aos outros, lascívias, desejos sensuais, inveja, essa vontade de ter o que o outro tem, de ser o que o outro é, blasfêmia, esse desrespeito para com Deus, soberba, loucura, tudo isso habita o coração dos homens, está aí dentro, e continua aí dentro, e tudo isso vai tecendo, quando vira palavra, o mundo em que eu vivo. E você quer mudar o mundo em que você vive sem mudar seu coração. Você quer transformar esse mundo de tanto pecado, de tanta maldade, de tanta malignidade, sem que o teu coração se purifique disso. E pelo contrário, a gente vai alimentando o nosso coração, porque quando nós transformamos a inveja, que é um pensamento, em palavras invejosas, quando a gente transforma a malícia, o dolo em artimanhas, isso vai fortalecendo, porque entra num processo de retroalimentação. As mãos e a boca realizam no mundo o que vira um mundo que alimenta meus pensamentos, e aqui eu vou vivendo esse mundo infernal sem que nunca haja libertação para mim. A pergunta que talvez vocês estejam se fazendo agora é: Martorelli, como é que eu purifico o meu coração disso? Que detergente eu aplico no coração? Como é que eu desinstalo as crostras que se fixaram em mim depois de décadas, vivendo sob a égide
da prostituição, sob a égide do adultério, sob a égide do homicídio, sob a égide da inveja, sob o império do dolo. Como é que eu faço se isso já se tornou a minha própria natureza? Como é que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é se livrar da hipocrisia e ver isso com a verdade e a realidade que isso tem. Porque a hipocrisia, ela é um poderoso impermeabilizante. Um poderoso impermeabilizante. A hipocrisia, ela aplica em nós uma camada que faz com que toda a água seja refratada, toda a luz seja dispersada, nada penetra em nós. A hipocrisia cria um verniz e um sinal que a hipocrisia se instalou em nós é quando a gente começa a pensar, rapaz, isso era perfeito para aquele amigo meu que precisava ouvir isso. Será quando é que vai para a internet essa mensagem? Eu preciso dizer a fulano de tal que preciso escutar isso para limpar o coração. Eita, coração maligno, aquele coração daquela pessoa. Não, isso significa, isso é um sinal em você que a hipocrisia se instalou na tua vida e que agora você só acha que é com os outros. E aí quer sempre espanar para os outros aquilo que é palavra de Deus para a sua vida hoje, para a minha vida hoje. A primeira coisa que tem que ser feita, e é por isso que Jesus com tanta dureza denuncia a hipocrisia dos fariseus, é dizer, não, é comigo, o problema é meu, o problema sou eu, o problema está em mim. Amém? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o arrependimento. Eu me arrependo de levar a vida que eu estou vivendo, porque hoje, pela operação do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu discerni que isso está me matando e me destruindo. E se eu não tenho paz, e se eu não tenho felicidade, se eu não tenho alegria, e se eu não tenho segurança, e se eu não tenho contentamento, se nada disso é em mim, é porque no lugar destas coisas, outras se instalaram na minha vida. Eu me arrependo de viver sob o signo de tudo isso. Isso não deve estar em mim. Eu me arrependo de alimentar a malignidade, os maus desígnios, a impureza, o dolo, a malícia, a prostituição, o adultério, tudo isso, o homicídio. Eu me arrependo, porque eu de fato tenho permitido que isso se instale em mim, e eu tenho convivido com isso, e eu tenho lidado com isso como quem brinca com os ídolos domésticos, os ídolos do lar. Eu me arrependo disso. E eu confesso a Ti, Senhor, que tudo isso tem acontecido na minha vida. E eu Te peço perdão. Em primeiro lugar, a gente tem que ter discernimento. Em segundo lugar, a gente tem que ter a experiência do arrependimento. Esse arrependimento implica no reconhecimento, na confissão, no pedido de perdão a Deus de tudo isso, para que cheguemos finalmente ao terceiro passo, que é acreditar na purificação. Olha, esse é um ato de fé. É um ato de fé. Porque a gente não vê o nosso coração, mas ele está lá. E a gente tem a memória muito clara de como a nossa vida tem sido esse caudal de coisas, de males,
habitando em nós. E agora nós nos arrependemos e cremos que fomos purificados por Deus. É difícil acreditar que aquilo que vinha sendo a minha forma de viver, de uma hora para outra vai deixar só porque eu me arrependi. E Satanás não cessará de aproveitar as oportunidades para dizer: arrependeu-se coisa nenhuma, mudou coisa nenhuma, é a mesma coisa, você é o mesmo. Ele não perderá uma oportunidade de me fazer pensar dessa maneira, para que eu desista de me converter, para que eu desista de ser outra pessoa para a glória de Deus e para a minha própria felicidade. Ele vai tentar o tempo todo me induzir a crer que eu não tenho jeito, que pau que nasce torto morre torto, que eu não estou assim, eu sou assim. Mas Jesus de Nazaré diz que é a mudança, que é possível nascer de novo. Isso que ele disse para Nicodemos que era necessário é possível, porque quem é nascido do Espírito é Espírito, e quem é nascido da carne é carne. E importa-vos nascer de novo. Se Jesus propôs e sugeriu a Nicodemos que era isso que ele tinha que fazer, é porque é possível fazer. É possível formatar o HD melhor, trocá-lo por um outro novo. Mas eu preciso crer nisso, na obra de Deus, obra regeneradora em minha vida. Eu preciso acreditar, e eu preciso perseverar. E aí começa, Solange, esse movimento em que o meu novo coração constrói novos pensamentos, que constrói um novo olhar do mundo, e essa nova percepção do mundo cria um mundo novo para mim. Vou pedir a Deus que faça isso, porque todos nós precisamos muito disso. Daniel, dirija-nos numa canção, meu irmão. E vamos pedir ao Senhor que nos dê um tempo novo. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a experiência de lavar o coração hoje à noite. Muito embora nós estejamos banhando já há muito e muito tempo o nosso coração de fontes amargas, de influências amargas, de torrentes infinitas de coisas más, eu creio que o Senhor pode nos dar um novo coração. E esse novo coração puro, porque ainda que nosso pecado seja como a escarlata, o Senhor pode nos fazer brancos como a neve. Então vamos cantar uma canção em oração, nesse movimento de reconhecer o que há em nós e de buscar mudar isso.
eu era pastor presbiteriano e a gente comentava às vezes que nas igrejas anglicanas é feita a Eucaristia todos os domingos e não como na igreja presbiteriana apenas uma vez por mês. Eu ouvia os seminaristas dizerem: mas esse negócio de fazer a Eucaristia todo domingo banaliza a Eucaristia. Torna uma coisa comum, a gente faz todo domingo, aí não tem nada de especial. Quando eu passei a fazer parte de uma igreja episcopal, logo de cara eu celebrava a Eucaristia 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. 3 vezes nos cultos dominicais e 1 vez na quarta-feira. E a minha experiência é que nunca foi banal. Nunca foi coisa comum. Apesar de eu repetir aquele gesto tantas vezes, porque isso depende da nossa consciência. Hoje eu quero fazer uma coisa aqui que talvez já tenha se tornado uma coisa comum em muitos lugares. E talvez tenha tornado uma coisa banal até para você mesmo, que já fez isso algumas vezes. Eu quero convidar você a um gesto de conversão. O meu convite é para todos, mas nem todos precisam participar dele. Nesta canção que a gente acabou de entoar, diz: dá-me um coração igual ao teu. Mas vai ter 2 corações batendo em nós? Essa canção pressupõe uma entrega do nosso coração a Deus, para que a gente possa dizer: dá-me um coração, o teu coração, faça com que esse coração novo bata em mim, coração como o teu, puro, que ama o seu irmão, que adora ao Pai com sinceridade. Porque você chegou aqui com um coração podre, meu amigo. Você sabe disso. Você chegou aqui com um coração entupido de porcarias. E o coração de Cristo não pode estar em você sem que antes você diga: eu entrego esse coração, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais esse coração. Eu quero esse outro coração. E se é esse o apelo que o Espírito faz a você, ou você entende esse apelo como sendo para você e com você, a gente vai cantar essa canção de novo. E eu quero convidar você para vir aqui à frente no altar, para a gente orar juntos, junto do coração de Cristo.